Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Aos sábados, nesse nosso Conectados com a Palavra, nós fazemos um trabalho em consonância com o Anoitecendo com a Palavra, onde estamos lendo, numa outra plataforma, é claro, o livro do profeta Ezequiel. Então hoje eu leio o capítulo correspondente ao dia de hoje, vez que hoje à noite não temos aquela programação. É o capítulo 23 do livro do profeta Ezequiel, onde ele faz aqui uma alegoria chamando Jerusalém e Samaria de prostitutas, como se fossem duas mulheres, duas irmãs prostitutas. Faz então essa alegoria ao longo do texto, que diz assim: essas palavras do Senhor que vieram a mim: filho do homem, existiam duas mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, envolveram-se na prostituição desde a juventude. Naquela terra, com seus peitos foram acariciados e os seus seios virgens foram afagados. A mais velha chamava-se Oolá e a sua irmã Oolibá. Elas eram minhas e deram à luz a muitos filhos e filhas. Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá envolveu-se em prostituição enquanto ainda era minha. Ela se encheu de cobiça por seus amantes, os assírios, guerreiros vestidos de vermelho, governadores, comandantes, todos eles cavaleiros jovens e elegantes. Ela se entregou como prostituta a toda a elite dos assírios e se contaminou com todos os ídolos de cada homem que ela cobiçava. Ela não abandonou a prostituição iniciada no Egito, quando em sua juventude homens dormiram com ela, afagaram seus seios virgens e a envolveram em suas práticas dissolutas. Por isso eu a entreguei nas mãos dos amantes, os assírios, os quais ela desejou ardentemente. Eles lhe arrancaram as roupas, deixaram-na nua, levaram-na embora seus filhos, suas filhas, e a mataram à espada. Ela teve má fama entre as mulheres. E lhe foi dado o castigo. Sua irmã, Oolibá, viu isso. No entanto, em sua cobiça e prostituição, ela foi mais depravada do que a irmã. Também desejou ardentemente os assírios, os governadores comandantes, guerreiros unidos e de uniforme completo, todos eles jovens e belos cavaleiros. Vi que ela também se contaminou, ambas seguiram o mesmo caminho. Mas Oolibá levou a sua prostituição ainda mais longe. Viu homens desenhados numa parede, figuras de caldeus em vermelho, usando cinturões esvoaçantes, turbantes na cabeça, todos se pareciam com os oficiais responsáveis pelos carros da Babilônia, nativos da Caldeia. Assim ela os viu, desejou-os ardentemente e lhes mandou mensageiros até a Caldeia. Então os babilônios vieram procurá-la até a cama de amor e em sua cobiça a contaminaram. Depois de haver sido contaminado por eles, ela se afastou deles desgostosa. Então prosseguiu abertamente a prostituição e expôs a sua nudez, e eu me afastei dela desgostoso, assim como eu tinha me afastado de sua irmã. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Desejou ardentemente os seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e a sua ejaculação como a dos cavalos. Assim, Oolibá ansiou pela lascívia da sua juventude, quando no Egito seus peitos foram afagados, seus seios virgens eram acariciados. Portanto, assim diz o soberano Senhor: incitarei os seus amantes contra você, aqueles de quem você se afastou desgostosa, e os trarei de volta a atacá-los de todos os lados. Os babilônios e todos os caldeus, os homens de Pécode, de Suá, de Coa, e eles, todos os assírios, belos rapazes, todos eles governantes e comandantes, oficiais que chefiam os carros e homens de posto avançado, todos elegantes cavaleiros. Eles virão contra você com armas, carros e carroças, e com multidão de povos de todos os lados, e tomarão posição contra você, com escudos grandes e pequenos, e com capacetes. E eu entregarei eles como castigo, e eles castigarão conforme o costume deles. Dirigirei contra você a ira do meu ciúme, e enfurecidos eles saberão como tratá-la. Cortarão fora o seu nariz, as suas orelhas,
As pessoas que forem deixadas cairão à espada. Levarão embora os seus filhos e suas filhas, e os que forem deixados serão consumidos pelo fogo. Também as arrancarão as suas roupas e tomarão as suas lindas joias. Assim darei um basta à lascívia e à prostituição que você começou no Egito. Você deixará de olhar com desejo para essas coisas e não se lembrará mais do Egito. Pois assim diz o soberano, o Senhor: estou a ponto de entregá-la nas mãos daqueles que você odeia, das quais se você afastou desgostosa. Eles a tratarão com ódio e levarão embora tudo aquilo que você trabalhou. Eles a deixarão despida e nua e vergonhosa, da sua prostituição será exposta. Isso lhe sobrevirá por sua lascívia e promiscuidade, porque você desejou ardentemente as nações e se contaminou com os ídolos delas. Você seguiu pelo caminho de sua irmã, e por essa razão porei o copo dela nas suas mãos. Assim diz o soberano Senhor: você beberá do copo da sua irmã, copo grande e fundo. Ele causará riso e zombaria, de tão grande que é. Você será dominada pela embriaguez e pela tristeza, com esse copo de desgraça e desolação. O copo de sua irmã Samaria, você o beberá, engolindo até a última gota. Depois o despedaçará e mutilará os seus seios. E eu o disse, palavra do Senhor, o soberano. Agora assim diz o soberano o Senhor: visto que você se esqueceu de mim e me deu as costas, você vai sofrer as consequências da sua lascívia e da sua prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, você julgará Oholá e Oholibá. Então confronte-as com suas práticas repugnantes, pois elas cometeram adultério e há sangue em suas mãos. Cometeram adultério com seus ídolos e até com seus filhos. E elas geraram para mim sacrifícios aos ídolos. E os sacrificaram aos ídolos. Também me fizeram isso, ao mesmo tempo contaminaram o meu santuário e profanaram os meus sábados. No mesmo dia em que sacrificavam os filhos a seus ídolos, elas entraram no meu santuário e o profanaram. Foi o que fizeram em minha casa. Elas até enviaram mensageiros atrás dos homens, vindos de bem longe, e quando eles chegaram, você se banhou para recebê-los, pintou os olhos e pôs as joias. Você sentou-se num belo sofá, tendo à frente uma mesa, da qual você havia colocado o incenso e o óleo que me pertenciam. Em torno dele havia o ruído de uma multidão despreocupada. Sabeus foram trazidos do deserto, junto com os homens do povo. Eles puseram braceletes nos braços da mulher e da sua irmã, e há belíssimas coroas nas suas cabeças. E então eu disse a respeito daquela que fora destruída pelo adultério, que agora a usem como prostituta, pois é o que ela é. E eles dormiram com ela, dormiram com aquelas mulheres lascivas, Oholá e Oholibá, como quem dorme com uma prostituta. Mas homens justos a condenarão ao castigo que merecem as mulheres que cometem adultério e derramam sangue, porque são adúlteras e há sangue em suas mãos. Assim diz o soberano, o Senhor: que uma multidão as ataque e que elas sejam entregues ao pavor e ao saque. A multidão os apedrejará e retalhará a espada. Matarão seus filhos e suas filhas, destruirão suas casas e as queimarão. Dessa maneira darei fim à lascívia na terra, para que todas as mulheres fiquem advertidas e não imitem vocês. Vocês sofrerão o castigo da sua cobiça e as consequências dos seus pecados de idolatria. Vocês saberão que eu sou o soberano, o Senhor. Que Deus nos digne e faça entender a sua mensagem para as nossas vidas. Amém e amém.